Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui, olha, uma obra que já desperta a curiosidade logo de cara, Cristos. Ela foi recebida mediunicamente por João Nunes Maia, né? Pelo espírito Miramés. É um livro que, já na apresentação promete uma viagem bem profunda. Exato. E a premissa é interessante, né? Porque o título Cristos, assim no plural, poderia levar a gente a pensar em várias entidades, vários Cristos. Sim, é a primeira impressão. Mas não é isso. A proposta é explorar o poder, as virtudes de um Cristo só, mas desdobrado em, veja só, 100 facetas. Tipo, Cristo Sol, Cristo Luz, Cristo Caridade, Cristo Paz. Sim, é muita coisa. Muita coisa. Então, a nossa missão aqui é tentar mergulhar nessa estrutura, sabe? Entender essa abordagem espiritual multifacetada que parece querer oferecer um mapa bem detalhado para a transformação interior. É exatamente essa a pegada. A proposta central, e isso está lá na apresentação do livro, é bem ambiciosa. Restaurar o homem velho em novo homem em Cristo. Uhum. Isso se liga, claro, a uma visão espiritualista, né? O texto menciona a doutrina dos espíritos como uma chave para responder questões existenciais, valorizando o mundo invisível, a caridade. O fio condutor é mostrar como o amor de Cristo, que é imenso, se divide, assim, se fragmenta nessas virtudes todas para poder alcançar e ajudar mais gente, de formas bem específicas. Entendi. Como se cada virtude fosse uma expressãozinha particular desse amorzão universal. Certo, certo. Então vamos começar a desembalar isso. A figura central, Jesus. A descrição que o livro traz é bem tocante, né? Fala da descida dele de uma espiritualidade maior, o sacrifício de vir para um corpo físico, sofrendo uma redução cósmica dos seus valores íntimos, e tudo isso, segundo a obra, por amor, né? Deixando o evangelho como herança. É uma visão que realmente enfatiza a renúncia como o ato supremo de amor. É muito forte essa imagem da redução cósmica. Mostra a dimensão do sacrifício. Exato. E aí, uma das primeiras facetas que o livro explora é justamente Cristo Luz. Lembra daquela frase conhecida de Jesus? Claro, fundamental. O livro apresenta essa luz em vários níveis: físico, espiritual, íntimo. E seguir essa luz significaria, bom, segundo o texto, não andar em trevas, mas ter a luz da vida. Uma promessa bem luminosa, vamos dizer assim. E o que eu acho fascinante aqui é a descrição do homem-luz. Não fica só no ideal abstrato, sabe? Ah, como assim? Ele descreve como um estado que a gente pode alcançar. É um ser, assim. Sereno, afável. A palavra dele tem tanto amor que marca. Fica na memória. É alguém que respeita o direito do outro, não impõe o seu, confia, vive os ensinamentos do Cristo, mas sem oprimir ninguém. E o ponto-chave, ele encontra tanto trabalho dentro de si mesmo, na própria melhoria, que nem tem tempo ou vontade de ficar se metendo na vida alheia. Nossa, isso é importante. Muito. Ele ora com humildade, agradece, busca Deus, porque, como o livro diz, ele já é uma luz. É uma imagem muito viva desse ideal de equilíbrio, né? Serenidade e ação juntas. Muito bom. Seguindo nessas facetas, a gente encontra Cristo Caridade. A definição que o livro dá parece ir além do que a gente costuma pensar, né? Sim, sim. Fala em amplitude do amor, em beijos de Deus no coração e, claro, cita a parábola de Samaritano como exemplo máximo de compaixão. Mas a obra faz questão de ampliar o conceito. Diz lá com todas as letras: caridade não é só dar pão a quem tem fome. É vista como uma força, assim, dinâmica, com muitas faces. Pode ser a palavra que anima, mas pode ser também o silêncio que educa. A mão que ajuda, claro, mas também a mão que disciplina, ou que até nega alguma coisa pensando num bem maior. Entendi. Tem essa dualidade. Exato. É o amor em movimento, compara tanto a Cristo abençoando, quanto ele expulsando os vendilhões do templo. Mostra que a caridade pode ter essa cara mais firme também. Faz sentido. E tem um chamado forte para autoanálise, né? Compara com a vida de Jesus e para agir logo. Porque o sábio canaliza os pensamentos para o bem e age imediatamente. Combate aquela inércia, sabe? Dá uma dimensão bem ativa para a caridade. Essa ideia de ação me leva para outra faceta. Cristo Paz,
O livro parece fazer uma distinção clara entre a paz de Deus e aquela paz mais mundana, passiva, que às vezes pode ser até acomodação, né? Exatamente. A paz verdadeira aqui parece ligada ao trabalho consciente. Paz sem trabalho se chama preguiça, e Cristo seria o exemplo dessa paz ativa. Perfeito. O texto liga diretamente essa paz ativa ao progresso da civilização. A interpretação que ele dá é que a paz ensinada por Cristo foi o motor por trás do desenvolvimento da lavoura, do comércio, da comunicação, indústria, ensino. Nossa! O evangelho seria a linha mestra guiando essa evolução toda. É uma paz que não foge do desafio, sabe? Libera a consciência, estimula a inteligência, prepara para o futuro. Inclusive, tem uma afirmação lá bem ousada. O terceiro milênio vai mostrar essa realidade. Uau! É uma visão de paz não como ausência de briga, mas como força de construção, de evolução mesmo. Bem diferente. Agora, tem um ponto que, assim, à primeira vista pode soar meio contraditório. Cristo visa divisão. Ah, sim, esse é um ponto que gera dúvida. Como é que a gente entende passagens como não vim trazer paz e sim espada? Ou a ideia de divisão na família, vindo justo de quem pregou o amor incondicional? O livro encara esse paradoxo? Encara de frente e oferece uma interpretação simbólica bem interessante. A espada, nessa visão, não é a da violência física, claro. Certo. É a espada dos conceitos novos que Cristo trouxe. E esses conceitos, inevitavelmente, batem de frente com as ideias velhas, com as tradições. Seria a divisão natural entre o jeito antigo e o jeito novo de entender Deus, de entender a família que ele amplia para a humanidade toda, de entender o perdão que vira um esquecimento ativo da ofensa até orar por quem ofendeu. Faz sentido. Essa divisão inicial, que pode doer sim, teria um propósito maior: dividir para unificar. Unificar pela sintonia espiritual, separando o que constrói do que não constrói, até chegar na unidade no amor, né? Um só rebanho e um só pastor. Entendi. A analogia que o livro usa é curiosa. Compara com a especialização na ciência. Medicina, engenharia, elas se dividem em ramos para aprofundar o saber, mas visando, lá na frente, uma compreensão mais unificada, mais completa. Divide para entender melhor e depois integrar tudo. Interessante essa analogia. E falando em ramos, em especializações, surge o Cristo agrário. Aqui parece que a obra usa a parábola da figueira, aquela que não dava fruto, para fazer uma crítica social, né? Sobre a posse de terra improdutiva. Chama até de usura de guardar terras. Sim, tem uma crítica bem clara a esse acúmulo por vaidade ou só para especular. Mas, ao mesmo tempo, tem uma valorização muito grande da conexão de quem trabalha no campo com a natureza e, por consequência, com a espiritualidade. Ah, é? O texto sugere que essa proximidade com a terra pode refinar a sensibilidade da pessoa, ela respira um ar mais puro, talvez desenvolvam um magnetismo mais elevado. Critica a usura de posse como ignorância, orgulho e aponta o evangelho como uma ferramenta para libertar a consciência, para promover justiça e fraternidade no campo. O Cristo agrário, nessa visão, inspira perdão, fraternidade, respeito e o que o livro chama de um socialismo evangélico nas comunidades rurais. E a ameaça da figueira o corta fica como um aviso sério, né? Sobre a responsabilidade de dar frutos de entendimento e de partilha. Saindo um pouco do campo e voltando mais para dentro da gente, tem o Cristo Alegria. O exemplo usado é o de Filipe chegando em Samaria e trazendo grande alegria àquela cidade. Cristo como um facho de luz de alegria celestial. Parece simples, mas como o livro desenvolve isso? O ponto-chave aqui é a abordagem ativa. A alegria não é vista só como algo que acontece ou não acontece com a gente. Como assim ativa? Se falta alegria, a recomendação é: exercita. Pensa nela, fala dela, busca sentir. É considerada uma qualidade que a gente pode transmitir. Esse dom delicioso do bem-estar pode ser transmissível. O livro até sugere umas práticas, tipo tirar uns minutos para relaxar, lembrar de momentos felizes, visualizar amigos sorrindo. Que legal! E a conclusão é direta e forte. Onde tem alegria elevada, genuína, Cristo está presente.
É quase um chamado para a gente cultivar ativamente a alegria como uma prática espiritual mesmo. Adorei isso. E para nutrir a alma, o Cristo alimento entra aí, né? Diferenciando o pão material do pão do céu. Exatamente. A referência é aquela passagem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O foco vai todo para o alimento da palavra revestida de amor. Uhum. E no fundo, o amor é definido como um alimento supremo. A única coisa capaz de saciar todo mundo, para sempre. Remete àquela ideia de que Deus é amor. A implicação é que mesmo se faltar recurso material, sempre dá para oferecer esse alimento espiritual e que o amor, ele mesmo, tem a chave para resolver os problemas humanos. Embora a gente ainda esteja aprendendo a usar todo o potencial dele. Isso conecta direitinho com Cristo fé, né? A fé descrita como manancial de esperança, alicerce da existência. Cita Paulo, o justo viverá da fé. Como o livro aprofunda isso? Um ponto interessante é como ele contrapõe a fé às leis humanas. As leis, o texto argumenta, são necessárias por causa dos nossos erros. Mas quem vive pela fé e pelo amor, o justo, já estaria além dessa necessidade externa de regra. Entendi. Tem um alerta forte contra o contágio da falta de fé, o pessimismo, o desânimo dos outros pode pegar na gente, por isso a importância de vigiar os pensamentos, as palavras. A nossa energia influencia o ambiente, né? Com certeza. A fé genuína é aquela que equilibra, que cura. A tua fé te curou. E, ponto crucial, não é algo que a gente ganha de presente, mas que se conquista. Na universidade do tempo, com a dor como professora e o Cristo interno como guia. Não na base da lamentação, mas no serviço ativo, na confiança. Agora, um termo que, nossa, chama muito a atenção hoje em dia, Cristo socialista. Como o livro aborda esse conceito, a gente sabe que socialismo tem 1000 conotações políticas. Qual é a visão aqui? A abordagem é bem específica, sabe? E busca se diferenciar das ideologias políticas que a gente conhece. Critica abertamente tanto o capitalismo usurário, aquele que explora e depois esquece quem ajudou a construir a riqueza, Sim. quanto as vertentes socialistas que se baseiam no ódio, na luta de classes, na destruição. O socialismo cristão que o livro desenha é definido como um sistema baseado em ordem, justiça, amor e fraternidade. Ele se inspira lá nos primeiros cristãos, que tinham tudo em comum, e na consciência ética de que o próximo é uma continuação da gente mesmo. É um chamado para partilha, para responsabilidade social, mas com base no amor e na justiça divina, não em imposição do Estado ou em ressentimento. É uma tentativa de resgatar uma dimensão espiritual, ética, para a questão social. Entendi. É uma perspectiva bem particular e essa ideia de partilha, de desapego, ecoa em Cristo humildade, né? O exemplo usado é bem concreto, Jesus mandando os discípulos levarem só o essencial, sandálias, uma túnica, uma lição prática de desapego. E a crítica ao excesso é direta. Quantos existem de 10, 20, 30 ou 40 túnicas? A obra argumenta que a causa da escassez no mundo não é falta de recurso, mas falta de amor, de partilha. Forte isso. Conecta diretamente o desprendimento e o perdão como o caminho para o fim das guerras, dos conflitos. E faz um alerta importante. A responsabilidade não é só de quem tem muito. Quem tem pouco também pode ser culpado se ficar na inveja, na condenação e estiver pronto para repetir os mesmos erros de acúmulo se tiver a chance. Nossa, verdade. A humildade e o desapego são desafios para todo mundo, então. E o perdão, que é tão central no cristianismo, ganha a própria faceta. Cristo perdão. Cita direto o Sermão da Montanha. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis. Perdoai e sereis perdoados. Qual a ênfase específica do livro aqui? O perdão é mostrado como uma ferramenta poderosa de transformação pessoal mesmo. Gera paz, harmonia interna, o foco principal é no benefício para quem perdoa. Ah, interessante. Ao perdoar, a pessoa se liberta daquele ciclo vicioso de mágoa, de vingança e alcança a tranquilidade. Uma sugestão prática e bem profunda é tentar ver a ofensa não como maldade pura, mas como resultado da ignorância ou do sofrimento do outro.
Isso ajuda, né? Ajuda muito. Facilita o processo e conecta com a fé na justiça divina, que vai cuidar das consequências de cada ato. E tem também um convite ali, meio implícito, para o autoexame diário. Como andam meus pensamentos, palavras, ações em relação ao perdão? Faz todo sentido. E para fechar nossa seleção de hoje, Cristo Vigilância. A metáfora do fermento, né? Que um pouquinho leveda a massa toda. Usada para mostrar a importância de estar atento a cada pequeno ato. Sim, a ênfase é na responsabilidade contínua. O texto alerta. Cuidado constante. No falar, no ouvir, no escrever, no ler. Um gestinho, uma palavra impensada. Pode ter consequência enorme. Pode edificar ou estragar uma vida. A gente é responsável pela energia que transmite. Uhum. A sugestão prática é cultivar pausas para refletir antes de decidir, antes de agir, buscar inspiração na oração ou num conselho de alguém sensato, mas sempre passar tudo pelo filtro da própria razão, da própria consciência. É uma vigilância ativa, sabe? Consciente, responsável. Olhando para o conjunto todo, a apresentação do livro fala que ele foi escrito com a maior simplicidade possível para alcançar muita gente, reavivar a memória dos ensinamentos do mestre. Parece uma meta simples para um conteúdo que se mostra tão cheio de camadas, tão profundo nessas explorações, né? É verdade. Mas talvez essa simplicidade na linguagem seja justamente a chave para conseguir transmitir a profundidade do propósito, que está em todas as facetas. A transformação espiritual guiada pelo amor. Pode ser. Cada Cristo detalhado, luz, caridade, paz, perdão, humildade, etc., funciona como um ângulo diferente para abordar essa transformação. É um convite o tempo todo para a autorreforma, para a prática da caridade no sentido mais amplo, não só o material, e para buscar uma conexão mais íntima com o divino, usando Jesus como modelo. A obra vira um guia mesmo, com várias portas de entrada para essa jornada interior. E a menção ao Espiritismo como o consolador prometido, que aparece no texto, reforça essa base de busca por entendimento e consolo espiritual. Então, chegando ao final dessa nossa conversa, fica bem claro que Cristos é muito mais que um título curioso, né? É uma proposta para a gente ver a essência do amor, da sabedoria divina, se manifestando de 1000 formas, tanto no mundo lá fora, quanto e talvez principalmente aqui dentro, no nosso universo interior. Um convite para reconhecer e cultivar essas virtudes de Cristo na gente mesma. Sem dúvida alguma, o livro oferece um roteiro, olha, riquíssimo e muito detalhado para o autoaperfeiçoamento. Ele decompõe a figura exemplar de Cristo nessas 100 qualidades, 100 perspectivas. Cada capítulo, cada faceta, seja a luz, a caridade, a paz, aquela divisão que na verdade unifica, a alegria ativa, a fé que cura, a humildade que desapega, o perdão que liberta, a vigilância constante funciona como uma lente específica para a gente examinar um aspecto crucial da nossa jornada espiritual e da nossa vida prática. E qual seria, assim, a grande mensagem para levar para quem está buscando não só inspiração, mas um guia prático profundo para a transformação pessoal, com base nos ensinamentos cristãos, mas por essa ótica espiritualista que valoriza a razão, a ação, o amor? Essa obra parece ser um manancial fascinante e, ao mesmo tempo, desafiador. Talvez a reflexão que fica depois desse nosso mergulho inicial seja justamente essa. Dessas tantas facetas apresentadas, luz, caridade, paz, sabedoria, justiça, perdão, humildade, alegria, disciplina, vigilância, qual delas parece chamar mais atenção agora, nesse momento específico da caminhada de cada um? Qual Cristo interior está aí pedindo para ser despertado, para ser compreendido, fortalecido? Investigar essa ressonância pessoal pode ser o próximo passo natural depois de conhecer a proposta tão instigante desse livro.